Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na nossa terceira aula. Se você acabou de chegar, volta lá para a primeira, entender o que está acontecendo, não perder nada aí da linha de raciocínio, dos assuntos que já foram tratados. Peço desculpas pela demora, a vida aí está bem corrida, graças a Deus. O tempo que deixei ali separado para fazer as aulas acabaram que traders queriam passar pelo processo de acompanhamento, então sempre dou preferência para eles, claro, né? Então acabou que passou muito tempo sem gravar. Peço desculpas por isso. Já aproveita aí para comentar, para curtir, compartilhar. Não esquece de fazer nada disso agora ou no fim do vídeo, para eu saber que se vocês estão gostando, para ajudar esse canal a chegar a mais pessoas, se tornar membro, sininho, todas as coisas aí que tem no YouTube, né, para vocês conseguirem me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas e o canal poder crescer também. O que mais que tinha para avisar? É isso, eu acho que a gente já pode começar seguindo em frente com a aula mesmo. Se eu lembrar, eu falo depois. Vamos nessa. Bill Gates disse certa vez: o sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca. Quando as coisas estão indo muito bem, esteja ciente de que nem tudo é tão bom quanto você pensa. Você não é invencível. E se admite que a sorte lhe trouxe o sucesso, então também deve acreditar no irmão dela, o risco, que pode provocar uma reviravolta na sua história com a mesma rapidez. E o contrário também vale. Da mesma forma, o fracasso também pode ser um péssimo professor, porque faz com que pessoas inteligentes acreditem que as suas decisões foram péssimas, quando às vezes elas apenas estão considerando a dimensão implacável do risco. O truque para lidar com o fracasso é organizar a vida financeira de forma que um mau investimento aqui e uma meta financeira não alcançada ali não tirem você de campo, de modo a poder continuar jogando até que os números voltem a estar a seu favor. Porém, o mais importante é que, para além de reconhecer o papel que a sorte desempenha em relação ao sucesso, o papel representado pelo risco significa que devemos nos perdoar e deixar um espaço para a compreensão a julgar os fracassos. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Agora vejamos as histórias de dois homens que abusaram da sorte. Eu acho que é legal falar um pouco também dessa frase e disso que ele acabou de dizer, né, que fique gravada essa parte: nada é tão bom nem tão ruim quanto parece, né, para sempre você conseguir ter essa visão mais saudável sobre a vida, sobre as coisas, sobre a sorte, sobre o risco, sobre os fracassos. Nem ficar pensando demais em uma coisa nem de outra, nem se maltratando e nem se achando, né, o super inteligente que está dominando e sabendo tudo. Então, sempre o equilíbrio. O equilíbrio sempre costuma ser a maneira aí mais saudável de você conseguir lidar com qualquer coisa, com qualquer problema. E aqui que eu acho que uma coisa já importante de eu parar no começo desse estudo de livro, e é aquilo, gente, eu não tenho pressa, né, de terminar o livro. Aquilo que eu achar que é relevante eu vou falando. Se por acaso também vocês acham que não tem nada a ver, vai comentando aí que eu vou me adaptando para fazer um estilo de aula que fique agradável para vocês. Mas essa questão de você conseguir jogar o jogo, né, e a gente está falando da vida, dos investimentos, de tudo aquilo que você escolhe fazer, com consciência, né? Sabendo que se você precisa entender que se der errado, você tem algum outro plano, você ainda tem outras formas, né? Os casos de traders que deram errado quando passaram em atendimento comigo, e todos eles deram errados, né? Esses é 100% de garantia de fracasso, são aqueles que abandonaram tudo de uma hora para outra para fazer o mercado dar certo. Então colocaram todas as fichas nisso. Saíram dos seus empregos, estavam já cansados, exaustos, não fizeram nenhum tipo de poupança, nada de emergência, de risco, né? Simplesmente saíram do trabalho acreditando que em alguns meses iam ter o dinheiro para conseguir ficar pagando as contas pelo menos. Mas isso nunca vai funcionar, né? Existe um longo processo de aprendizado, né, de mudança de hábito, de mudança de mentalidade. Para quem já estudou o livro inteiro ali que a gente fez, do Trader Vencedor, já sabe disso, né? Tem um processo de mudar a mentalidade enorme que precisa acontecer. E essa é a parte que leva mais tempo, para depois você poder colher os frutos e descobrir se você vai conseguir fazer dinheiro nesse mundo. Tem uma parte comportamental, emocional muito grande que precisa acontecer e ser resolvida antes de você começar a pensar em dinheiro.
Então, não é justo você falar que o mercado não dá certo quando você se joga desse jeito, né? Você colocou simplesmente todas as suas fichas ali. E aí, a pressão que você colocou emocional para dar certo já fez com que o fracasso fosse garantido, né? Eu espero que isso faça sentido. Se você já me acompanha há um tempo, você entende o porquê que isso faz sentido, né? Você coloca a pressão em algo que já é difícil, já é complexo, já é uma das profissões mais difíceis que vocês podem escolher. E aí você está colocando mais uma pressão, que é a pressão de que não existe nenhuma outra opção se não dar certo. E aí como que você me respeita um stop loss nesse momento, né? Como que você desenvolve as mentalidades certas com esse tamanho de peso, né, em cima dos seus ombros? Então muito cuidado com isso. Equilíbrio é sempre importante, tomar decisões de uma forma, né, racional, saudável, equilibrada, nunca vai de cabeça, porque assim, existem casos que você pode, são poucos, né? Mas nunca também é uma palavra muito forte, mas quase na maioria dos casos tenha um pouco mais de equilíbrio, não pule de uma vez só. Não é, são poucas as coisas, os momentos e as coisas na vida que você pode de fato pular de cabeça e assumir o risco. Então, cuidado, né? E se tiver a fim de fazer isso também, esteja pronto para sofrer as consequências. Não tem problema viver desse jeito. Já fiz isso muitas vezes. A questão é se você está disposto ou disposta a aprender, né, com esse processo se tudo der errado. E quantas vezes já deu errado comigo? Então começamos agora o capítulo 3. Nada é o suficiente. Mesmo quem já é rico comete loucuras. É o que está meio que escrito assim no começo do capítulo. O fundador do Vanguard Group, John Bogle, falecido em 2019, contou certa vez uma história sobre dinheiro que evidencia algo a que não costumamos dar a devida atenção. Letras bem pequenas, vamos lá. Em uma festa oferecida por um bilionário em Shelter Island, o escritor Kurt Vonnegut informa ao amigo e também escritor Joseph Heller que o anfitrião, um administrador de fundos de hedge, ganhou mais dinheiro em um único dia do que Heller ganhou em toda a vida com seu popular romance Ardell 22. Heller responde, certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter, o suficiente. Suficiente, fiquei chocado diante da eloquência simples daquela palavra, e por dois motivos. Primeiro, porque eu mesmo também ganhei muita coisa ao longo da vida. E segundo, porque Joseph Heller não poderia ter sido mais preciso. Para uma parcela crítica da nossa sociedade que engloba boa parte dos mais ricos e mais poderosos, parece não haver um limite que define o que é suficiente. Esse é um conceito fundamental e muito poderoso. Deixe-me dar dois exemplos dos perigos de não se ter o suficiente e que lições podemos tirar deles. Eu já acho que eu vou gostar muito disso aqui. Para quem não sabe, o meu primeiro livro, que foi lá quando eu me formei como psicólogo, 2013, 14, foi sobre o dinheiro não traz felicidade. E a ciência explica o porquê. E está muito dentro dessa questão, do entendimento do que é suficiente, do que é dinheiro, do que de fato ele vai proporcionar, né? Então, você conhece muita gente que tem muita coisa e não está feliz, nunca está satisfeita, né? Então, por que que isso acontece? Bom, tem um livro inteiro sobre isso, mas é muito interessante refletir sobre essa questão do suficiente. Você acha que sua vida é o suficiente? Você tem o suficiente? E se você tiver aquilo que você pensa que você precisa, será que vai ser o suficiente? Então são reflexões bem legais aí para você conseguir trabalhar um pouco esse conceito de bem-estar, de felicidade, de dinheiro aí dentro da sua cabeça. Rajat Gupta nasceu em Calcutá e ficou órfão na adolescência. Muito se fala sobre a quantidade ínfima de pessoas com o privilégio de ter nascido em berço de ouro. Considerando essa metáfora, Gupta não teve nem mesmo um berço. Levando em conta esse ponto de partida, é simplesmente fenomenal observar o que ele conquistou. Por volta dos 45 anos, Gupta era CEO da McKinsey, a empresa de consultoria de maior prestígio do mundo. Ele se aposentou em 2007 para assumir cargos na ONU e no Fórum Econômico Mundial. Tornou-se parceiro de Bill Gates nos trabalhos de filantropia, integrou o conselho administrativo de 5 empresas de capital aberto. Saído das favelas de Calcutá, Gupta se tornou um dos homens de negócios mais bem-sucedidos de nosso tempo.
Com o sucesso veio uma riqueza enorme. Em 2008, sua fortuna estava avaliada em 100 milhões de dólares. É uma soma insondável para a maioria das pessoas. Uma taxa de retorno de 5% sobre essa quantia rende quase 600 dólares por hora, 24 horas por dia. Tá boa essa renda passiva, hein? Ele poderia ter feito o que quisesse na vida. E o que ele queria, ao que tudo indicava, não era ser um mero hectamilionário. Rajat Gupta queria ser bilionário, com todas as suas forças. Gupta integrava o conselho administrativo do Goldman Sachs e, portanto, estava sempre rodeado por alguns dos investidores mais ricos do mundo. Um deles, referindo-se às fortunas dos magnatas do private equity, descreveu Gupta da seguinte forma: acho que ele quer fazer parte desse círculo. O círculo de quem está na casa dos bilhões de dólares, não é? O Goldman está mais para um círculo dos que têm centenas de milhões, certo? Certo, logo Gupta encontrou um negócio paralelo lucrativo. Em 2008, quando o Goldman Sachs estava enfrentando a tempestade da crise financeira, Warren Buffett planejava investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como membro do conselho, Gupta teve acesso a essa informação antes do público, e era uma informação valiosa. A sobrevivência do Goldman estava em xeque, e o apoio de Buffett certamente faria com que as ações do banco disparassem. 16 segundos depois de tomar conhecimento do acordo iminente, Gupta, que havia participado à distância da reunião do conselho, desligou o telefone e ligou para um gerente de fundos de cobertura chamado Rajaratnam. Não há registro gravado dessa ligação, mas Rajaratnam comprou de imediato 175 mil ações do Goldman Sachs. Então podemos presumir o teor da conversa. O acordo entre Buffett e o Goldman foi anunciado para o público algumas horas depois. As ações do banco dispararam. Rajaratnam faturou 1 milhão de dólares. Esse é apenas um exemplo do suposto uso de informação privilegiada. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos afirma que as dicas de Gupta proporcionaram ganhos na ordem de 17 milhões de dólares. Um dinheiro fácil, e para os promotores um caso mais fácil ainda. Gupta e Rajaratnam foram presos por uso de informações privilegiadas e suas carreiras e reputações foram arruinadas para sempre. Vejamos agora o caso de Bernie Madoff. Eu acho que tem até um documentário na Netflix sobre o Madoff. O crime que ele cometeu é bem conhecido. Madoff é o mais notário operador de esquema Ponzi desse Charles Ponzi em pessoa. Desde Charlie Ponzi em pessoa. Ele enganou investidores por 2 décadas antes que o crime viesse à tona. Ironicamente, poucas semanas após a empreitada de Gupta. É esse mesmo, esse documentário está na Netflix do Madoff, é muito bom, se você não assistiu, assiste. O que costuma ser esquecido é o fato de que Madoff, assim como Gupta, era mais do que um fraudador. Antes de operar o esquema Ponzi, que acabou tornando-o famoso, ele era um empresário honesto e extremamente bem-sucedido. Madoff era um fazedor de mercado, alguém que conecta compradores e vendedores de ações. E era muito bom nisso. Em 1992, o The Wall Street Journal descreveu a empresa de formação de mercado de Madoff com estas palavras. Madoff ergueu uma corretora de valores bastante lucrativa, a Bernard L. Madoff Investment Securities, responsável por um volume significativo das ações negociadas em Wall Street. Os 740 milhões de dólares, que em média são negociados eletronicamente todos os dias pela Madoff, respondem por cerca de 9% do volume de transações da Bolsa de Nova York. A empresa é capaz de executar transações de forma tão rápida e barata que, na verdade, paga 1 centavo de dólar por ação a outras corretoras para que estas executem os pedidos dos seus clientes, lucrando com a diferença entre os preços de compra e venda que a maioria das ações proporciona. Isso não é um jornalista descrevendo de forma incorreta uma fraude prestes a ser descoberta. O negócio de formação de mercado estava dentro da lei. Um ex-funcionário relatou que esse mercado rendia a Madoff entre 25 milhões e 50 milhões de dólares por ano. O negócio não fraudulento de Bernie Madoff era um enorme sucesso, qualquer que fosse o parâmetro. Ele o tornou imenso e legitimamente rico. Mas ainda assim, veio a fraude.
A pergunta que devemos fazer a Gupta e a Madoff é por que um indivíduo com uma fortuna na faixa de centenas de milhões de dólares está tão desesperado atrás de mais dinheiro que é capaz de arriscar tudo nessa busca. Os crimes cometidos por aqueles que vivem à margem da sobrevivência são diferentes. Um golpista nigeriano disse certa vez ao The New York Times que se sentia culpado por ter prejudicado outras pessoas, mas que a miséria fazia com que não doesse tanto. Forte isso, hein? O que Gupta e Madoff fizeram é outra coisa. Eles já tinham riqueza inimaginável, prestígio, poder e liberdade, e jogaram tudo para o alto porque queriam mais. Eles não tinham noção do suficiente. Esses são exemplos extremos, porém, existem versões desse comportamento que não infringem a lei. O fundador de cobertura Long Term Capital Management era formado por traders com fortunas individuais na casa das centenas e das dezenas e das centenas de milhões de dólares, e com a maior parte dessa riqueza investida nos próprios fundos. Então eles correram tantos riscos na busca por mais dinheiro que conseguiram perder tudo o que tinham. Em 1998, em meio à maior alta de mercado e da melhor situação econômica da história, Warren Buffett falou algum tempo depois: para ganhar o dinheiro que não tinham e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam. Isso é estupidez. É estupidez pura e simplesmente. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. Então vou repetir essa frase de Warren Buffett, deixa eu até salvar aqui, para deixar gravado na mente, que isso aqui é muito importante. Então Warren Buffett falou: para ganhar o dinheiro que não tinham e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam. Isso é estupidez. É estupidez pura e simplesmente. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. E é muito comum você ver isso dentro de pessoas que estão com as crenças disfuncionais, né? Racionalmente não faz sentido nenhum que elas estão pensando. Todo mundo consegue ver isso, menos elas mesmas. Então eu acho importante vocês fazerem essa reflexão para pensarem sobre essa questão do suficiente. Será que eu estou correndo atrás de coisas que não preciso e arriscando as coisas que eu preciso para conseguir isso? Uma reflexão muito boa para a gente ter aí. Nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa por algo que você não tem e do qual não precisa. Isso é uma daquelas coisas que são óbvias e ignoradas na mesma medida. Poucos de nós vamos ter 100 milhões de dólares algum dia, como Gupta ou Madoff tiveram. Contudo, um percentual considerável dos leitores deste livro, em algum momento da vida, terá um salário ou uma soma de dinheiro suficiente para cobrir tudo aquilo de que precisam e muito do que desejam. Se você é uma dessas pessoas, mantenha algumas coisas em mente. Primeiro, ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. Já vou deixar salvo isso aqui. Então você vai ganhando dinheiro, ao invés de você viver uma vida suficiente, você fica só aumentando a expectativa, né? E aí fica aquela sensação de insuficiência o tempo inteiro. Muito perigoso isso. Então, explicando isso que ele acabou de dizer, mas é também uma das mais importantes. Se as expectativas aumentam graças aos resultados positivos, não há lógica em correr atrás demais, porque no fim das contas você vai acabar sempre com o mesmo sentimento. É perigoso quando o desejo de ter mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, faz a ambição crescer a uma velocidade maior do que a satisfação. Acabei de falar isso. Nesse caso, um passo adiante empurra a meta 2 passos à frente. Apesar do avanço, a sensação é de estar ficando para trás. E a única forma de alcançar a meta é correndo riscos cada vez maiores. O capitalismo moderno é ótimo em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Muito boa essa. Vou deixar até salvo. O capitalismo moderno é ótimo em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Talvez elas andem de mãos dadas. Querer superar seus
pares pode ser o combustível para se esforçar mais. No entanto, a vida não é nada divertida sem um senso de suficiência. A felicidade, como se diz, é o que sobra dos resultados depois de subtraídas as nossas expectativas. Olha, filosófica essa daqui. A felicidade, como se diz, é o que sobra dos resultados depois de subtraídas as nossas expectativas. Muito interessante. Não vou nem começar a filosofar isso aqui, senão a gente vai perder muito tempo na nossa aula. Mas eu com certeza concordo, né? Você pode se motivar em querer ser melhor do que os seus pares e isso te leva a ter mais coisas, mas no final você vai sempre viver essa insuficiência, porque você está fazendo algo que está externo, né? Não pertence a você, não é algo seu, não é uma luta contra si mesmo, não é uma vitória de si mesmo, é mais uma comparação, né? E isso sempre dá errado, então não aconselho seguir esse tipo de mentalidade. Item 2, que é o que ele está falando para manter em mente. A comparação social é a questão. Pô, acabei de falar isso, vamos ver. Imagine um jogador de beisebol novato que receba $500 mil por ano. Não importa o parâmetro adotado, ele é rico. Digamos, no entanto, que ele jogue no mesmo time de Mike Trout, que tem um contrato de $430 milhões por 12 anos. Em comparação ao astro, o novato parece falido. Pensemos então em Mike Trout, $36 milhões por ano é uma cifra absurda. Porém, para figurar na lista dos 10 gestores de fundos de cobertura mais bem pagos em 2018, era preciso faturar ao menos 340 milhões em um ano. É com eles que pessoas como Trout podem comparar suas receitas, e o gestor de fundos de cobertura que ganha 340 milhões por ano se compara aos 5 maiores de gestões de fundos de cobertura, que faturaram 770 milhões ou mais em 2018. Esses gestores de alto escalão podem mirar em pessoas como Warren Buffett, cuja fortuna pessoal cresceu 3,5 bilhões de dólares em 2018. E alguém como Buffett poderia pensar em Jeff Bezos, cujo patrimônio líquido cresceu 24 bilhões em 2018. Uma cifra que corresponde a mais dólares por hora do que o jogador de beisebol rico ganha em um ano inteiro. A questão é, o teto da comparação social é tão alto que, em teoria, ninguém jamais será capaz de alcançá-lo. Portanto, é uma batalha que não pode ser vencida. Ou talvez a única maneira de vencê-la não envolva lutar, para começo de conversa, mas aceitar que você já tem o suficiente, ainda que seja menos do que os outros ao redor. Vou deixar tudo isso aqui salvo porque é muito bom mesmo. Todo ano um amigo meu faz uma peregrinação a Las Vegas. Em uma dessas idas ele perguntou a um croupier: quais jogos você joga e em quais cassinos você joga? O croupier respondeu com total seriedade: a única forma de ganhar dinheiro em um cassino de Las Vegas é sair dele logo depois de entrar. É exatamente assim que funciona o jogo de tentar alcançar as fortunas alheias. Então é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Deixa eu só deixar salvo esse título número 2. E agora também o título número 3, que a gente já vai começar. A questão da comparação social, né? Se você for se comparar, você sempre vai ter alguém melhor, ganhando mais, né? Com mais dinheiro, com mais poder, com mais privilégio. Então, um jogador de beisebol ganhando 500 mil por ano, imagina isso, 500 mil por ano para jogar beisebol. Se você começa a se comparar, você vai chegar lá em Jeff Bezos, que ganhou sei lá quantos bilhões, né? No mesmo ano que você fez 500 mil. Então, a comparação de social te destrói, né? Eu posso dizer isso com toda clareza dentro de tudo que eu já estudei, já li como psicologia, né? É uma mentalidade que vai te ajudar a ser rico, a ter poder, vai, mas em questão de satisfação, de felicidade, de bem-estar, você vai viver em uma constante miséria. Então, para quê? Né? Para que adotar esse tipo de mentalidade e viver desse jeito? Número 3, mentalidade número 3. Suficiente não é pouco. A ideia de ter o suficiente pode parecer conservadora, desperdiçando oportunidades e potenciais. Eu discordo. Suficiente é perceber que o oposto disso, ter um apetite insaciável por mais, vai levá-lo até o ponto de arrependimento. A única maneira de saber o quanto você aguenta comer é comendo até passar mal. Poucos tentam fazer isso,
por melhor que seja a comida, vomitar não compensa. Por alguma razão, essa mesma lógica não é aplicada aos negócios e aos investimentos. E muitos só param de correr atrás de mais quando vão à falência e são forçados a parar. Pode ser algo que só cause mal a você mesmo, como ter uma crise de burnout no trabalho ou alocar recursos em um investimento arriscado que você não tem como bancar. Ou, em casos extremos, agir como Rajat Gupta e Bernie Madoff, recorrendo aos roubos porque cada dólar vale a pena. Dane-se as consequências. Não importa a forma, pois essa incapacidade de recusar qualquer ganho potencial acabará cobrando o seu preço. Então, eu acho muito legal esse ponto número 3, porque isso é muito verdade, tá? Você dizer suficiente não quer dizer pouco. Não quer dizer que você perde a ambição, não quer dizer que você para de crescer, não quer dizer que você está acomodado. Suficiente é você ter uma clara noção de que o que você tem te basta, né? Então, é basicamente essa noção. O que eu tenho me basta. Se eu conseguir a oportunidade de ter um pouco a mais, excelente, né? Mas se aquilo me é o suficiente, então vou fazer o que com a minha atenção, com o meu tempo, com o resto da vida que tenho? Então é muito, muito importante trabalhar essa questão do suficiente, que com certeza vai te ajudar a ter uma vida muito mais feliz e fazer decisões financeiras de uma forma muito mais racional, porque você já se sente confortável com quem você é e com aquilo que você tem. Então você tira aquela pressão de que você precisa fazer dinheiro para conseguir atingir aquilo, porque só quando você atingir aquilo você vai se sentir suficiente. Então é uma coisa assim, reflexão profunda, né? Se precisar de ajuda, procure por um profissional, mas é importante que você tenha muito claro aí dentro de você como que você trabalha essa questão do suficiente na sua vida. Ponto número 4. Há muitas coisas que não valem a pena arriscar nunca, independentemente do ganho potencial. Bom, vamos ver. Depois de deixar a cadeia, Rajat Gupta disse ao The New York Times que aprenderam uma lição. Vamos ver o que ele aprendeu. Não se apegue muito a nada, seja a sua reputação, as suas conquistas, a qualquer coisa do tipo. Eu não paro de pensar sobre isso agora. Qual é a importância dessas coisas? Ok, tudo isso destruiu injustamente a minha reputação. Mas a minha reputação só é preocupante se eu estiver apegado a ela. Bom, não sei se ele aprendeu muita coisa, assim, né? O que ele está falando faz sentido. E ao mesmo tempo ele fala injustamente destruiu minha reputação. Injustamente por quê? Você usou informação privilegiada para fazer dinheiro. Enfim, não sei se ele aprendeu muita coisa na cadeia, mas o que ele está falando aqui é válido, né? Se você não dá tanto valor à sua reputação, tanto faz se ela vai ser destruída ou não. Mas assim, moralmente, você precisa se preocupar não com o que os outros pensam, mas o efeito daquilo que você tem nos outros, né? Então, não é sobre a reputação, mas é moralmente como eu afeto de forma positiva ou negativa a sociedade e as pessoas à minha volta. Sei lá. Acho que ele não aprendeu muita coisa na cadeia, não. Essa parece ser a pior lição possível a ser tirada da experiência pela qual ele passou, e soa como uma desculpa reconfortante, proferida por um homem que deseja desesperadamente recuperar sua reputação, mas que está ciente de que ela está destruída. Reputação é algo inestimável, liberdade e independência são inestimáveis, família e amigos são inestimáveis. Ser amado por aqueles que você deseja e que o amem é inestimável. Felicidade é inestimável. E a melhor maneira de manter essas coisas é saber a hora de parar de correr riscos que possam ameaçá-las. É saber quando você tem o suficiente. A boa notícia é que a ferramenta mais poderosa para se ter o suficiente é muito simples e não exige colocar em risco o que é inestimável para você. O próximo capítulo trata disso. Então, vamos para o próximo capítulo, né? Não vamos deixar vocês aí esperando mais sei lá quantas semanas para eu gravar outro vídeo. Capítulo número 4. Compostos e confusos. Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos.
Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Olha que loucura, hein? Lições de um determinado campo de estudo muitas vezes podem nos ensinar algo importante sobre campos não relacionados. Vejamos a história das eras glaciais, que compreende bilhões de anos para entender o que as eras nos ensinam sobre como fazer o seu dinheiro se multiplicar. Nosso conhecimento científico sobre a Terra é mais recente do que você imagina. Para compreender como o planeta funciona, muitas vezes temos que fazer perfurações profundas e não éramos capazes de fazer isso até bem pouco tempo atrás. Isaac Newton calculou o movimento das estrelas centenas de anos antes de entendermos alguns dos princípios básicos do nosso próprio planeta. Foi apenas no século XIX que os cientistas chegaram a um consenso em relação ao fato de que a Terra ficou coberta de gelo em diversas ocasiões. O volume de evidências era grande demais para que isso fosse negado. Ao redor de todo mundo havia impressões digitais de um planeta outrora congelado, pedras imensas que foram parar em locais inesperados, leitos de rocha reduzidos a finas camadas. As evidências deixavam claro que não houvera apenas uma era glacial, mas 5 distintas, que éramos capazes de presumir. A quantidade de energia necessária para congelar o planeta, fazê-lo derreter de volta e congelá-lo mais uma vez é impressionante. O que afinal poderia ter causado esses ciclos? Deveria ser a força mais poderosa da Terra. E era, mas não da maneira que todos imaginavam. Havia diversas teorias sobre por que ocorreram as eras glaciais. Para explicar sua enorme influência na geologia, as teorias eram igualmente grandiosas. Alguns acreditavam que o surgimento das cadeias de montanhas podia ter provocado uma mudança nos ventos, capaz de alterar o clima. Outros defendiam a ideia de que o estado natural da Terra seria o gelo, interrompido por grandes erupções vulcânicas que nos aqueciam. Contudo, nenhuma dessas teorias conseguia explicar o ciclo das glaciações. O surgimento de cadeias de montanhas ou algum vulcão enorme poderiam responder por uma era do gelo, mas não pela repetição cíclica de 5. No início do século XX, um cientista sérvio chamado Milutin Milankovic estudou a posição da Terra em relação a outros planetas e formulou a teoria das eras glaciais que hoje sabemos estar correta. A atração gravitacional do Sol e da Lua afetam ligeiramente o movimento e a inclinação da Terra em direção ao astro. Durante alguns momentos deste ciclo, que pode durar dezenas de milhares de anos, cada um dos hemisférios da Terra recebe um pouco mais ou um pouco menos de radiação solar do que o outro. E é aí que começa a ficar divertido. A princípio, a teoria de Milankovic presumiu que uma leve inclinação nos hemisférios provocou invernos bastante rigorosos, frios o suficiente para congelar o planeta. Porém, um meteorologista russo chamado Vladimir Köppen se aprofundou no trabalho de Milankovic e descobriu uma nuance incrível. Verões mais frescos, e não invernos mais rigorosos, eram os responsáveis pelo congelamento. Tudo começa quando o verão não é quente o suficiente para derreter a neve do inverno anterior. A base de gelo que se mantém favorece o acúmulo de neve no inverno seguinte, o que aumenta as chances de a neve permanecer no outro verão, e provoca um acúmulo ainda maior no inverno subsequente. Calma que a gente vai chegar na parte financeira, hein, gente? Essa neve perpétua reflete uma proporção maior da radiação solar, o que intensifica o resfriamento, traz mais neve e assim por diante. Dentro de algumas centenas de anos, uma camada de neve sazonal se transforma em uma camada de gelo continental, e por aí vai. O mesmo acontece no sentido oposto. Uma inclinação orbital que permite a entrada de mais luz solar derrete um volume maior da camada de neve do inverno. Ela então passa a refletir menos luz nos anos seguintes, provocando aumento das temperaturas, o que previne a formação de neve no ano seguinte, e assim por diante. Esse é o ciclo. O incrível aqui é que algo tome tamanha proporção a partir de uma mudança relativamente pequena nas condições climáticas. Você começa com uma fina camada de neve que sobrou de um verão mais fresco, com o qual ninguém se importaria. Então, em um piscar de olhos em termos geológicos, a Terra inteira está coberta por uma camada de gelo de quilômetros de espessura. Como disse o glaciologista Gwen Schutz,
não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camadas de gelo, mas o fato de que a neve permanece, por menor que seja o seu volume. A grande lição da Era do Gelo é que você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. Se algo começa a se compor, se um pequeno crescimento serve como combustível para o crescimento futuro, uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. Esse desafio à lógica pode ser tão forte que você passa a subestimar o que é possível no fim das contas. De onde vem o crescimento e até onde ele pode levar. Com o dinheiro, funciona da mesma maneira. Então, acho que uma frase aqui legal para a gente gravar de tudo isso que a gente acabou de ler, que parece mais geologia do que financeiro, a grande lição da Era do Gelo é que você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. Deixa aí para reflexão essa frase, muito boa. Existem mais de 2.000 livros que falam sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna. Rapaz, não sabia disso não. 2.000 livros sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna. Muitos são maravilhosos, contudo, poucos prestam atenção à coisa mais simples de todas. A fortuna de Buffett não se deve apenas ao fato de ele ser um bom investidor, mas sim ao fato de ele ser um bom investidor desde que era literalmente criança. Enquanto escrevo essas linhas, o patrimônio líquido de Warren Buffett é de 84,5 bilhões de dólares. Desse total, 84,2 bilhões foram ganhos depois de ele completar 50 anos. E 81,5 bilhões vieram na casa dos 60, quando ele se tornou elegível para a aposentadoria. Warren Buffett é um investidor fenomenal. No entanto, ao vincularmos todo o seu êxito à perspicácia dele em relação a investimentos, deixamos passar um ponto fundamental. Esse ponto é o fato de que ele tem sido um investidor fenomenal há 3/4 de século. Se ele tivesse começado a investir quando estava na casa dos 30 anos e se aposentado aos 60, poucos teriam ouvido falar dele. Façamos um pequeno exercício de imaginação. Buffett começou a investir com seriedade aos 10 anos de idade. Aos 30, ele tinha um patrimônio líquido de 1 milhão de dólares, ou 9,3 milhões em valores de hoje, corrigidos pela inflação. Mas e se ele fosse uma pessoa mais comum, passando a adolescência e seus 20 anos explorando o mundo em busca de suas paixões, e aos 30 seu patrimônio líquido fosse de, digamos, 22 mil dólares? E digamos que mesmo assim, se ele tivesse tido retornos extraordinários, que consegue gerar 22% ao ano nos seus investimentos, mas tivesse parado de investir e se aposentado aos 60 para jogar golfe e passar mais tempo com os netos, qual seria uma estimativa aproximada de seu patrimônio líquido hoje? Não seria de 84,5 bilhões de dólares, seria de 11,9 milhões. Ou seja, 99,9% menos do que o patrimônio líquido real dele. Em termos práticos, todo o sucesso monetário de Warren Buffett pode ser vinculado à base financeira que ele construiu na adolescência e à longevidade que ele manteve durante a terceira idade. Sua habilidade é saber investir, mas seu segredo é o tempo. É assim que a composição funciona. Vejamos isso de outra forma. Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos, mas ele não é propriamente o melhor, pelo menos não em termos de média de retornos anuais. Gene Simmons, chefe do fundo de Ed Renaissance Technologies, aí são nomes, né? Tem ganhos a uma taxa de 66% ao ano desde 1988. 66% ao ano desde 1988. Esse é bom. Ninguém chega perto desse recorde, né? Mas não chega mesmo. Como acabamos de ver, Buffett acumula cerca de 22% ao ano, 1/3 desse valor. Enquanto escrevo, o patrimônio líquido de Simmons é de 21 bilhões de dólares. Ele é, e eu sei o quanto isso soa ridículo, dados os números com os quais estamos lidando, 75% menos rico do que Buffett. Por que a diferença se Simmons é um investidor melhor? Porque Simmons só assumiu esse ritmo de investimento depois dos 50 anos. Ele teve menos da metade do tempo que Buffett para fazer seus investimentos renderem. Se James Simons viesse mantendo seu percentual de retorno anual de 66% por 60 anos,
que é o período em que Buffett construiu sua riqueza, a fortuna dele seria de, por favor, respire fundo, 81 trilhões 780 bilhões 748 milhões e 160 mil dólares. 81 trilhões. Se ele tivesse investido desde o momento em que Buffett começou com essa performance que ele tem até hoje. Você vê então que é uma questão da habilidade e de tempo, né? Não é só uma questão de... Cara, que loucura, muito legal mesmo. Essa cifra é impressionante e inacreditável, mas é fato que coisas que parecem ser pequenas mudanças nas premissas de crescimento podem levar a numerosos impressionantes e inacreditáveis números. Então veja que ele está falando aí em comparação àquilo que ele estava falando da questão da era glacial, né? Como que pequenas mudanças podem interferir algo completamente, né, ao longo do tempo. Então, porque Buffett começou antes, tudo aquilo que ele faz tem uma potência maior, uma intensidade maior no tempo. Como outro cara que tem 3 vezes a performance dele todo ano, por ter começado mais tarde, também sofre as consequências do tempo de... Nossa, muito legal. Espero que vocês tenham pegado essa ligação do tempo com a performance também. Onde que eu parei? Assim, quando estamos estudando os motivos pelos quais algo se tornou tão poderoso, seja porque uma era de gelo se formou ou porque Warren Buffett é tão rico, com que frequência ignoramos os principais fatores que impulsionam o sucesso. Então veja quantas coisas estão envolvidas quando a gente fala sobre essa questão, né? Já ouvi muitas pessoas dizerem que quando viram uma tabela de juros compostos pela primeira vez, ou viram uma daquelas histórias sobre como você teria bem mais dinheiro ao se aposentar se começasse a economizar na casa dos 20, em vez de fazê-lo dos 30, aquilo provocou uma mudança na vida delas. Mas provavelmente não. O que talvez aquilo tenha provocado foi uma surpresa, porque intuitivamente os resultados não pareciam estar certos. O pensamento linear é bem mais intuitivo do que o pensamento exponencial. Se eu pedir que você calcule de cabeça 8 mais 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 8, você pode fazer isso em alguns segundos, dá 72. Só que se eu pedir que você calcule 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, sua cabeça vai entrar em parafuso. E o resultado é em torno de 134.217.728. A IBM desenvolveu um disco rígido de 3.5 megabytes na década de 1950. Na década de 1960, as coisas começaram a passar por algumas dezenas de megabytes. Na década seguinte, o Winchester da IBM tinha 60 megabytes. Então, os discos ficaram exponencialmente menores em termos de tamanho, mas com maior capacidade de armazenamento. Um PC típico do início da década de 1990 tinha de 200 a 500 megabytes. E então, boom, a coisa toda disparou. 1999, o iMac da Apple passou a vir com um disco rígido de 6 GB. 2003, 120 GB no Power Mac. 2006, 250 GB no novo iMac. 2011, o primeiro disco rígido de 4 TB. 2017, discos rígidos de 60 TB. 2019, discos rígidos de 100 TB. Recapitulando, de 1950 a 1990 ganhamos 296 megabytes. De 1990 até hoje ganhamos 100 milhões de megabytes. Se você fosse um otimista em relação à tecnologia na década de 1950, poderia ter previsto que o armazenamento se tornaria 1000 vezes maior, talvez 10 mil vezes maior. Fazendo uma estimativa bem ousada, poucos teriam de 30 milhões de vezes maior, e eu vou estar aqui para ver isso. Mas foi o que aconteceu. A natureza contraintuitiva da composição leva até o mais inteligente de nós a ignorar o seu poder. Muito legal essa reflexão, muito legal mesmo. Em 2004, Bill Gates criticou o recém-lançado Gmail, questionando a necessidade de 1 GB de armazenamento. O jornalista Steven Levy escreveu: apesar de sua familiaridade com tecnologias de ponta, a mentalidade de Gates estava ancorada no antigo paradigma do armazenamento como uma mercadoria que deve ser conservada. As pessoas nunca se acostumam com a rapidez com a qual as coisas mudam. Então veja, até Gates
que é o cara que está grandemente envolvido nessa revolução e construção da tecnologia, tinha, né, as suas próprias limitações em ver o que o futuro poderia trazer em relação a armazenamento. Então veja, as armadilhas estão aí para todo mundo, né? Ninguém está livre disso. Por isso que eu falo constante reflexão, constante busca de autoconhecimento, se entender, se conhecer, para você poder entender melhor como o mundo funciona ao seu redor, entender como tomar decisões melhores para você, e aí enxergar melhor também o que é melhor para os outros. Então, tudo se completa de alguma forma. O perigo aqui é que, quando a composição não é intuitiva, nós muitas vezes ignoramos o seu potencial e nos concentramos em outras formas de solucionar os problemas. Não porque estejamos racionalizando demais, mas porque quase nunca paramos para refletir sobre o potencial da composição. Nenhum dos 2.000 livros que esmiuçam o sucesso de Buffett é intitulado "Esse cara tem investido consistentemente durante 3/4 de século". Mas sabemos que essa é a chave para a maior parte do sucesso dele. Essa matemática só é difícil de ser assimilada pelo fato de não ser intuitiva. Existem livros sobre ciclos econômicos, estratégias de negociação e apostas setoriais. No entanto, o livro mais poderoso e importante deveria se chamar "Cale a Boca e Espere". Teria apenas uma página, com um gráfico de crescimento econômico de longo prazo. Em termos práticos, a conclusão é que a natureza contraintuitiva da composição pode ser responsável pela maior parte das negociações frustradas, das estratégias ruins e das tentativas de investimento bem-sucedidas. Não se pode culpar as pessoas por dedicar todo o seu esforço de fazer e de aprender para tentarem obter os retornos mais altos nos seus investimentos. Intuitivamente parece a forma mais certa de enriquecer. No entanto, obter os retornos mais altos não faz com que um investimento seja obrigatoriamente bom, porque os retornos mais altos tendem a ser sucessos únicos que não se repetem. Um bom investimento está relacionado à obtenção de retornos excelentes, que podem ser mantidos e repetidos por um longo período. É nesses casos que a composição faz o seu melhor. O oposto disso, obter retornos altíssimos que não podem ser mantidos, provoca histórias trágicas. Vamos ver algumas delas no capítulo seguinte. Então eu não vou começar um novo capítulo, porque a gente já passamos por 2 capítulos hoje. Eu acho também importante eu trazer mais observações do que ficar simplesmente passando esse estudo com pressa. E aí é mais uma vez. O tema do livro seria "Cale a Boca e Espere". Acho que eu gosto desse tipo de mensagem, mesmo ela sendo mais violenta, pelo menos ela é mais clara, né? E as pessoas entendem para onde que elas precisam ir, o que precisam fazer. Então a gente vê mais uma vez essa questão da consistência, ou da nossa mente de ficar querendo os caminhos mais óbvios, os caminhos mais fáceis, né? Eu quero seguir o exemplo daquela pessoa de muito sucesso que foi uma exceção. E em alguma aula eu falei sobre isso, né? Porque tinha uma pessoa que acabou ficando incomodada do porquê que eu ficava martelando tanto sobre, né, o que não dá certo, as dificuldades, como é difícil se tornar um trader consistente, né, quanto tempo isso leva, o trabalho que isso dá, porque não é justo me basear em exceções, né? Eu não posso me basear em exceções. Eu conheço traders, né? Eu conheci um trader, 10 anos, já atendi mais de 2.000, já falei, sei lá, com mais de 5.000. Eu conheci um trader que pediu as contas, não só pediu as contas do trabalho, pediu empréstimo para o banco. Em 6 meses ele já estava milionário e até hoje ganha dinheiro no mercado. É um caso único, né? Único. Eu nunca vou recomendar que você peça as contas, porque eu já sei a pressão que isso vai trazer emocional no seu cérebro. Pedir as contas para pedir empréstimo no banco. Então você não tem emprego, está pedindo empréstimo no banco, colocou mais pressão ainda no seu cérebro para fazer isso dar certo.
é sério que você quer que eu use esse cara como exemplo, né? Pô, mas Roger, é uma história, né, de sucesso, é uma história que pode trazer motivação para as pessoas. Motivação? Sério mesmo? Que idade que você tem? Né? Esse 4, 5 anos de idade que tem que assistir um vídeo do YouTube todo dia de manhã para ter vontade de trabalhar e correr atrás das coisas? Sério? Quem precisa de motivação o tempo inteiro é criança. Você é adulto, né? Pelo amor de Deus, para de ficar querendo sentir prazerzinho, sentindo coisa boa, né? Ai, preciso ter uma vontadezinha para levantar da cama, para fazer um exercício, para estudar um idioma, para fazer coisas que são inteligentes, difíceis, desafiadoras. Meu, isso é coisa de criança, né? Nossa, Roger, mas tem que ter mais motivação aí, trazer umas coisas assim excepcionais, né? Esse exemplo que você usou, por exemplo, pô, que legal, o cara pediu as contas, não estava feliz com a vida, né? Pegou empréstimo no banco, pô, que legal isso, me dá motivação, pode ser que eu faça o mesmo. Você tá de brincadeira. Sério mesmo, né? Uma pessoa, isso eu tô falando da minha experiência, uma pessoa de 5 mil que eu conheci há 10 anos trabalhando nesse ramo, você quer que eu use essa pessoa como exemplo, como um possível caminho para você e para todo mundo. Então, assim, não se baseia em exceção, não se baseia em casos, assim, extremos, diferentes, né? Você se baseia na média. Como que todo mundo pensa? Como que a maioria das pessoas age, né? E aí você usa isso como uma medida de segurança para entender como você pode melhorar, como você pode crescer, como que você pode agir. Mas, Roger, você falou, acho que lá no começo do livro, na primeira aula, que a gente não pode ficar baseado na manada. Não confunde as coisas. Não confunde os assuntos. Você pode performar, você pode fazer diferente de todo mundo, mas tem que fazer isso com consciência, né? Com inteligência. Foi o que a gente falou no começo dessa aula. Você vai abandonar tudo e se der errado, que é o que geralmente acontece. Então veja, para ele deu certo, ótimo. Para ele deu certo. 10 anos, sei lá quantas mil pessoas, é o único que eu conheço que deu certo. Por que que eu vou usar isso como exemplo? Por que que eu vou chegar e vou falar que é isso, gente? Força. Sai do seu trampo, esse chefe que se odeia. Pede as contas. Se você não tem dinheiro suficiente, pede no banco. Aí eu vou lá no banco e peço até, vejo se eu tenho algum exemplo de comissão, né? Falar, ó, vai para tal banco. Aí até o Roger ganha comissão em cima. Né? Pega a comissão, vai, acredita. Se você quer mesmo, vai. Pula de cabeça, se joga. Né? Porque tem chance de dar certo. Tem a chance de dar certo. 0,0000001% de dar certo, se você fizer dessa forma. Aí você acha que é essa que eu vou oferecer? Então, acho que as pessoas são tão emocionais e tão infantis na forma de pensar, e isso reflete também na forma de opinar. Né? Eu não vou usar isso, seria uma irresponsabilidade da minha parte, né, fazer isso. Tem muita gente que faz, tem muita gente vendendo curso que faz. Tem muita gente que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, que vende curso adoidado de como fazer dinheiro no mercado, que me procura. Porque não consegue mais operar e fazer dinheiro no mercado, mas continua vendendo curso. Então, gente, já falei, para de perder tempo. Para de perder tempo. O mundo está, né, assim, atordoado de mentiras e ilusões. Né? Assim, quanto mais tempo você perde na internet, mais tempo você está perdendo, criando ilusões e fantasias e olhando pessoas que não são aquilo que parecem. Então, se você quer ser trader principalmente, você precisa construir o seu operacional. Você não precisa comprar curso de ninguém. Não precisa. Já deixo isso claro. Você pode estudar várias coisas que tem aí online e entender quais se aplicam à sua mentalidade, à sua forma de pensar, aquilo que é confortável para você. E você vai e constrói a sua forma, a sua maneira, que está baseado dentro de como você funciona da melhor forma possível. Copiar a estratégia dos outros não vai funcionar. Né? Então, né? Manda isso para outras pessoas, manda essa verdade para as outras pessoas, para de ficar procurando mentira, ilusão. Né? Nesse mundo do mercado não é assim que funciona. Você vai precisar ir atrás. Se você quer seguir a média de como o cérebro de um ser humano funciona e as chances disso dar certo, existe um caminho mais saudável,
Não é pedindo as contas, não é pedindo dinheiro no banco, não é se jogando dessa maneira. Não é. Matematicamente não é. Psicologicamente não é. Essa pessoa deu certo, ótimo, maravilha, que bom para ela. Mas ela não é exemplo para o resto e não é isso que você deveria estar fazendo. O que você deveria estar fazendo? Roger, o que eu deveria estar fazendo? Acabei de chegar nesse mundo, ou já estou há 5 anos tentando e não consegui. Para e vai estudar psicologia do trader. Vai entender qual é a mentalidade que precisa ser desenvolvida. Tem uma playlist inteira de graça no meu YouTube, chamado Trader Vencedor, para você entender como essa mentalidade funciona. Tem 3 livros que eu escrevi. Custa R$ 50 cada um. Até hoje nunca mudei os preços e não vou mudar, para que seja acessível para todo mundo. 3 livros. Vídeos no YouTube de graça, 3 livros. Pronto. E se não gosta de ler, tem meu treinamento completo, que também é vídeo aula, tá explicando tudo, mastigadinho, tudo que você precisa saber. Para você entender como esse mundo funciona. Bom, vou colocar isso em prática, vou descobrir, vou ver se dá certo. Ah, Roger, comecei a estudar, sei lá, não parece que é isso que eu quero não. Pensei que era diferente, pensei que era mais divertido, pensei que eu ia poder ser mais livre, né? Nessas coisas que você fala tem muita regra, muita disciplina, tá parecendo mais meu trabalho CLT, não sei não. Pô, primeiro estuda, para que você vai pular de cabeça num mundo tão complexo se existe tanto conhecimento, tanta informação, tanta coisa disponível de graça por aí? Então primeiro estuda a psicologia do trader, descobre se você quer construir a mentalidade que você precisa para viver nesse mundo. Depois que você começa a praticar esses passo a passos, aí você começa a se aprofundar no operacional, escolhe um mercado, começa a testar. Isso vai levar anos para depois você pensar em fazer dinheiro. Essa é a média. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas que querem viver essa profissão a longo prazo, né? Não é igual esse cara que em 6 meses já estava milionário, pedindo as contas e pedindo dinheiro no banco no começo. Não é assim que funciona, né? Eu não aconselho que você faça isso. Você quer tentar, você é livre, né? Você é livre, faça o que você quiser, mas eu jamais vou aconselhar isso e incentivar isso, tá? Então, eu acho que é importante trazer essa mensagem mais uma vez, com mais força, porque, né, graças a Deus, ao apoio de vocês, está crescendo bastante o canal, o Instagram e pessoas me procurando e passando em atendimento comigo, para essa mensagem ficar clara, né? Existe um caminho, é difícil, é doloroso, né? Não se baseie em exemplos e exceções, faça o seu dever de casa todos os dias, lute para você ser melhor, para desenvolver autoconhecimento, para desenvolver autodomínio, para desenvolver autoconsciência daquilo que você é, daquilo que você não é, do que você vai precisar desenvolver. Pode ser que você precise de um psicólogo ou uma psicóloga, né, formado para te ajudar nesse processo. Tem várias coisas que você precisa se preocupar, né? Antes de começar a pensar a ser um milionário como um trader, ou um day trader, que é ainda mais difícil. Tá? Então tem muita coisa para refletir, muita coisa para, né, para você pensar se você está seguindo nesse caminho. E é uma decisão difícil, vai levar muito tempo, vai levar dinheiro, vai exigir muito de você, mas vai ser recompensadora se você fizer isso dar certo. Com certeza vai ser muito recompensadora. Então é importante que vocês terem tudo isso. Nada do que eu falo é para desanimar. Se está desanimando é porque provavelmente você criou uma fantasia do que isso seria e agora você está percebendo que a realidade não está batendo com a fantasia que você criou. Então ótimo, né? Ótimo que você está se sentindo assim. Pelo menos você está acordando e vai poder tomar decisões melhores, em vez de quebrar a cabeça correndo atrás de algo que não existe. Então tudo bem, não me importo de te incomodar dessa maneira. Pelo menos eu sei que você vai ter uma vida mais saudável, né? Fisicamente, financeiramente, psicologicamente. Então, esse é o meu trabalho. Como psicólogo, eu tenho a responsabilidade de te mostrar o caminho mais saudável, o caminho real, o caminho, né, que tem chances de te levar para um sucesso de uma forma racional, né? Baseado naquilo dentro daquela média de pessoas que funcionam de uma mesma maneira. Então, existe um caminho, né? Ele é difícil, mas ele vale a pena. Então, estamos chegando no fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu também não tenha falado demais, eu também não quero correr muito com o livro, que eu estou vendo que ele está passando muito rápido, mas também quero trazer reflexões para que vocês possam tomar decisões melhores e cuidar aí do seu futuro, da sua jornada
e da sua felicidade. Espero que você tenha gostado, não deixe de comentar para eu saber, isso me ajuda muito a entender como eu posso melhorar. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês, seja aqui no YouTube ou no Instagram. Agradeço mesmo aí as mensagens, tá? A gente se vê na próxima aula, se tudo der certo, semana que vem eu gravo de novo. Um abração e até mais.